Oiê, meu nome é Júlia e esse é o primeiro vídeo de 4 iniciais que eu quero publicar, no sentido de estudar para a prova de penal que eu vou ter na faculdade, na verdade, em poucos dias. E eu tentei dividir em 4 tópicos sobre os quais eu quero me lembrar. E por isso o primeiro é direito penal, essa parte bem introdutória do assunto, em que eu estou tentando lembrar basicamente do que é o direito penal, para que ele serve e algumas acepções bem críticas sobre isso. Então a primeira setinha que eu puxei foi para tentar lembrar de uma frase de Rodolfo Bettiol, que diz que sem tutela de valor, o direito penal é um instrumento de arbítrio. E acho que pode ser interessante numa prova discursiva, numa redação, para mencionar a relevância do objetivo máximo do direito penal, que é a tutela de bens jurídicos, que eu também vou conseguir lembrar. O direito penal é a medida mais sensível para aferir a feição política de um Estado. A gente consegue ver que o direito penal, se não bem colocado, se não coloca a dignidade humana no centro, acaba tendo excessos, tornando o direito bem arbitrário, como foi o caso do direito nazista. Essa técnica que eu estou usando, ela é bem importante para tentar lembrar das coisas de uma forma mais ativa, em que você só tem um termo ali para se lembrar. E acho bem interessante, antes de uma prova discursiva, já que você de fato vai ter que tentar lembrar de muita coisa para responder uma questão. E agora eu estou diferenciando o direito penal da ciência penal, já que a ciência ela pressupõe um objeto e um método. E como eu tinha comentado, o objeto da ciência penal é a tutela de bens jurídicos, que é incorporada pelo Código Penal brasileiro quando divide os crimes em que bem jurídico ele está lesando, né? O método tópico hermenêutico é utilizado na ciência penal. E aí é interessante dividir a ideia de tópica e hermenêutica, enquanto a tópica vai ser esse limite positivo, vai estar ligada à dignidade humana, à tentativa de fazer valer essa dignidade a partir de uma interpretação que considera causas supralegais, e isso vai provocar o aumento da liberdade, né? Já que a gente não vai poder sempre aplicar o que está literalmente acontecendo. Um bom exemplo disso é o caso de um homem que rouba um chocolate da Lojas Americanas. O entendimento do STF é que apesar de ser um crime, né, formalmente e materialmente, já que isso aconteceu, acaba a liberdade que a ideia de proporcionalidade e de insignificância dá, não acreditar que uma pena para roubo seja adequada nesse caso, em que, enfim, houve um roubo de uma barra de chocolate de uma multinacional, né? Já o limite hermenêutico, ele é um limite negativo, porque ele tende a aumentar a segurança para o cidadão, tentando limitar o arbítrio estatal, que é, na verdade, o objetivo do princípio da legalidade, que diz que não se pode punir fora da lei, né? A ideia do artigo 1º do Código Penal é justamente essa, de que não há crime sem prévia combinação legal. E, nesse sentido, a gente vai ter lei certa, escrita, prévia e estrita. Eu tentei lembrar disso a partir da sigla, né, CEP, e acho que é importante para tentar lembrar essas características da legalidade, né, ou da reserva legal. E eu só especifiquei o termo estrita, que seria no sentido de proibir a analogia prejudicial. Então, a lei ela é mais específica, tem os limites mais detalhistas, e acho que foi tudo que eu consegui lembrar sobre esse título que tinha a ver com isso, e esse foi o resultado final.